Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Estamos aqui o professor Everton, professor de Geografia de vocês. Vou explicar aqui os principais conteúdos e a tarefa, tá, dessa semana. Observem bem aqui, ó, tá? Eu faço uma revisão com duas questões, certo? Que eu cobrei na semana retrasada para vocês. Vamos ver se vocês vão lembrar dessas duas primeiras questões. Se vocês não lembram, vocês vão pesquisar no Google rapidinho aí para responder certo, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, vocês podem observar a tarefa. Dentro da tarefa, vocês têm os textos, tá? Então, abrindo o link aí da tarefa, vocês já terão os textos aqui do livro para ler. Quem tem o livro, tá? Abram aí na página 57, ok? Olha a página 57 e comecem a leitura a partir da página 57, tá? Até a página 61. Bom, nessa primeira página é continuação da aula anterior, né, onde falávamos da globalização cultural, falamos muito do cinema, como o cinema influencia nos hábitos de consumo das pessoas. O cinema é um dos principais veículos de propagação de ideias, de conteúdo para ser consumido, né? As pessoas, geralmente a indústria da moda mesmo, caminha muito junto com o cinema, seriados, né? Todas as tendências, né, de quais tipos de roupas serão utilizados são trabalhados junto com a indústria de roupas, a indústria da moda, né, os desfiles, e isso tudo é inserido nos filmes, né, porque as pessoas, mesmo sem saber, sem perceber, elas assistem um ator, uma atriz no cinema, e quando vão na loja vê uma roupa parecida, e isso é subliminar, né? Você já tem uma associação afetiva aquele corte de costura, aquele tipo de roupa ou aquele objeto, né, que apareceu num determinado filme ou seriado. Isso faz com que você deseje comprar aquele e não o outro objeto. Então, o cinema trabalha muito com os hábitos de consumo. Inclusive pessoas que falam, não, eu não sou influenciado por nada. Mas vai ver a roupa que a pessoa está utilizando. É a roupa que aparece no cinema, nos seriados, nas novelas, né? Então, a indústria cultural ela tem um poder muito grande sobre os hábitos de consumo das pessoas, sobretudo em relação à moda, né? Mas em relação a tudo, a culinária e tudo mais. Bom, vimos também na aula anterior, né, o acesso à internet como um veículo muito importante para a disseminação de ideias, para as trocas culturais. E vimos que o acesso à internet ele ainda é muito desigual. A internet é um veículo que está, sim, facilitando essa comunicação entre culturas diferentes, está se popularizando, inclusive, em regiões mais pobres, principalmente através dos celulares, né, que é um aparelho mais dinâmico e barato do que os computadores pessoais, que os notebooks, por exemplo. E através de um celular você tem acesso às principais redes sociais, como o Twitter, Facebook e o WhatsApp, que é o que mais se gasta tempo em redes sociais no mundo é no Brasil e nos Estados Unidos, né? São os líderes mundiais em tempo nas redes sociais, são esses dois países. Então, as redes sociais hoje em dia são utilizadas não apenas para se conhecer pessoas, para manter um relacionamento à distância, mas também para negócios, né? As pessoas divulgam objetos que estão sendo vendidos, divulgam lojas, divulgam estabelecimentos comerciais, né, através das redes sociais, e é fundamental que qualquer negócio hoje esteja também nas redes sociais conversando com seus clientes. Uns 10 anos atrás, né, as pessoas falavam, né, que professor não pode usar celular, que funcionário não pode usar celular, que isso distrai, que atrapalha no trabalho. Hoje é obrigatório, né? Inverteu tudo. Antes a gente falava, aluno não pode usar celular, é proibido, não sei o quê.
vocês vão ver, vai voltar para a escola e vocês vão ter que usar o celular na sala de aula também, né? É para fazer essas atividades que vocês não fazem, ou alguns de vocês não fazem, vai ter que fazer tudo na sala de aula usando o celular ou o computador que a escola selecione. Mas vamos lá. Voltando aqui à questão do acesso à informação e tudo mais, temos que saber, né, o que mostra aqui nessa página, que a internet, embora em muitos lugares ela seja tida como um fenômeno de liberdade, onde as pessoas têm liberdade para opinar, onde as pessoas podem, às vezes, se contrapor à mídia oficial, né, tipo o Jornal Nacional. Você não, por exemplo, William Bonner dá uma notícia lá, ele tem um poder absoluto sobre o que ele vai falar para uma rede de pessoas, né? E a internet permite que você faça um contraponto, que você discorde, que você mostre informações contraditórias ao que o jornalismo oficial tem a dizer. Isso muitas vezes é perigoso, porque o jornalismo ele tem uma técnica de apuração de notícias e tal, que as pessoas normalmente não têm, mas por outro lado tira um poder absoluto de grandes corporações de mídia que às vezes dão notícias com interesse, né? Tem interesses que determinadas verdades, que nem sempre são verdades absolutas, sejam propagadas, tá? Agora, as pessoas têm liberdade de colocar a sua opinião, por exemplo, política. Aqui no Brasil a gente vê muito isso, mas em muitos lugares isso é proibido, tá? As pessoas têm direito a criar sites e divulgar o que bem entendem? Existem restrições para isso, tá? O mesmo Brasil, né? Existem muitas restrições em relação ao que você pode vincular na internet. Você tem algumas coisas que são proibidas, algumas precisam ser proibidas, né? Você pode vender droga na internet? Não pode. Então um site que apareça lá vendendo maconha vai ser cancelado, tá? Ele vai ser proibido. Pedofilia vai ser proibido. Então, ser parcialmente livre, ele é legal nesse caso, né? Porque você dá total liberdade para as pessoas em divulgar e acessar qualquer coisa na internet, é muito perigoso. Então, o que nós estamos vendo em verde seriam os países onde a internet é um ambiente completamente livre, que tem esse lado perigoso aí. Se é completamente livre, tem um lado positivo das pessoas poderem ter mais liberdade em opinar, por outro, podem ter acesso a coisas perigosas, principalmente crianças, né? Bom, então um certo nível de controle é importante. Agora, quando o controle é muito, né, como é o caso dos países que estão em amarelo, como a China, como a Rússia, esses que eu marquei agora, ó, que fiz o X e a bolinha, a China aqui e a Rússia aqui, ou, por exemplo, a Arábia Saudita, onde eu marquei o 3 agora, tá? São países onde, ou a Venezuela, né? A Venezuela aqui na América do Sul, são países onde o governo controla o que as pessoas têm acesso, o que as pessoas podem ter acesso, e também controla o que as pessoas podem dizer, né? Muitas pessoas são presas, processadas por suas opiniões dadas em redes sociais. Por outro lado, manifestações em redes sociais são capazes de mobilizar pessoas, né? Marcar, por exemplo, manifestações que podem levar à derrubada de um governo corrupto, ditatorial. Os países têm muita dificuldade em proibir o acesso a determinados conteúdos na internet. Por quê? Porque existem hackers, as pessoas conseguem driblar essas proibições, né? Sempre existe uma tecnologia que consegue driblar essas proibições e acessar aquele conteúdo que é proibido. Tem a Deep Web, por exemplo, no Brasil, que tem tanto informações muito perigosas de sites que não devem ser acessados, né, de pornografia e drogas, como também tem conteúdos interessantes, com críticas, né, mas que são perseguidos. Então acabam sendo proibidos, não aparece no Google, nem tudo que você pesquisa aparece no Google, tá? Tem gente que pensa que acha que todos os sites do mundo estão no Google. Não está, até porque o Google deve filtrar por sua própria política alguns sites e também deve filtrar aqueles que são proibidos pelo país.
onde ele está atuando, né? A Google, por exemplo, teve que sair da China, porque a China exigia uma censura de uma série de palavras, né? Por exemplo, o massacre da Praça da Paz Celestial, que foi em 1989, protesto de estudantes querendo democracia na China, e mais de 1.000 jovens foram mortos naquele protesto. O governo chinês proíbe as pessoas de fazer uma pesquisa sobre esse tema. As pessoas lá na China não podem ler nada sobre esse assunto, né, do que aconteceu lá em 1989 com estudantes sendo mortos pela polícia chinesa, porque o governo é ditatorial, então quer que as pessoas tenham conhecimento, né, não querem que as pessoas saibam da violência do Estado chinês de tempos atrás. Bom, pessoal, deu para entender, né? Então, a liberdade na internet ela é fundamental para a democracia, embora seja necessário algumas restrições para controlar crimes na internet, tá? Mas não é desejável de forma alguma quando a internet ela não é livre, como estão os países em amarelo, aí, Rússia, Arábia Saudita, China e Venezuela, são países ditatoriais que querem desinformar a população, não querem que a população tenha conhecimento sobre fatos históricos ou sobre o que acontece ou casos de corrupção envolvendo, inclusive, governos atuais, né? O interesse deles é se perpetuar no poder e a ignorância da população é a melhor chave para isso. Bom, de acordo com isso tudo, né, vocês vão responder, de acordo com o que foi aprendido no texto acima. Podemos dizer que a internet vocês vão marcar uma das duas aí que é a correta, certo? É um ambiente democrático, onde as informações circulam livremente, sem censura, apesar de ser um veículo que está se popularizando cada vez mais, vocês vão terminar de ler e responder, tá? Bom, aqui nós temos a página 58 e 59, né? Essas duas páginas têm aqui um infográfico, principalmente falando sobre o acesso a telefones celulares, né? É curioso ver que a Argentina aparece aqui na frente dos Estados Unidos em número de assinatura de internet por celular. Obviamente, não em números absolutos, e sim em números relativos. Demonstrando, inclusive, essa pobreza que existe nos Estados Unidos, que também existe na Argentina, mas nos Estados Unidos é uma pobreza crescente, né? Existem mais de 50 milhões de pessoas pobres nos Estados Unidos, um país muito violento também. Apesar de ser considerado um país desenvolvido, não é só uma maravilha não, tem sérios problemas por lá. Então quem tem um livro, páginas 58 e 59, tem uma série de informações aqui sobre o acesso a celulares com internet, e qual impacto isso tem, né, no conhecimento das pessoas. Por exemplo, nessas aulas que nós estamos tendo, é fundamental um celular com internet para que possa continuar tendo acesso a conhecimento, a conteúdos que não está podendo obter na escola, porque a escola está fechada. Bom, aqui então tem uma questão sobre, observe aqui, o que não é correto, tá? Então nessa afirmação aqui, vai marcar a afirmação falsa, tá? Então, atenção com isso. Aqui já na página 59, né? Falando, né, de várias coisas, por exemplo, liberdade de expressão digital, promovendo ideias ou ideais que a internet pode facilitar, tá? Bom, fala aqui de código aberto. E aqui a pergunta, depois que você fez a leitura, em sua opinião, as redes sociais colaboram com a democratização do debate político? Você lê ou escreve sobre política nas redes sociais? Opine sobre essa questão. Então a primeira pergunta você pode responder sim ou não. Se você acha que o Facebook e o WhatsApp ajudam as pessoas a terem mais participação na política, né, se envolvendo, opinando, você vai responder se sim ou não. E depois tem a outra pergunta. Você lê ou escreve sobre política nas redes sociais? Você também pode responder sim ou não. Só que não pode ficar só nisso, né? Estou pedindo aqui, opine sobre essa questão. O que você acha? As pessoas que escrevem sobre política na internet, elas estão
exercendo a sua cidadania, elas não deveriam fazer isso. O que vocês acham? Você presta atenção na opinião das pessoas? Que tipo de você já tem uma opinião política formada, ou você fica lendo o que as outras pessoas publicam para decidir o que você pensa, em quem você vai votar? Bom, dentro dessa globalização cultural, nós já adiantamos, existe a cultura do consumismo, que vem junto com o cinema, com a internet, né? Porque somos bombardeados por muitas propagandas, seja na televisão, seja no celular, seja no YouTube, né? Quem não paga lá o YouTube Premium tem que ver propaganda toda hora. Se você vai no Google fazer uma pesquisa, as pesquisas que aparecem primeiro são pesquisas pagas. Então, o tempo todo o computador está analisando os nossos passos, né? As redes sociais, principalmente o Facebook, analisando o que nós postamos, né? Se você, por exemplo, posta lá uma música sertaneja, vai aparecer depois um link de algo relacionado à música sertaneja, seja uma roupa, country, seja um CD, um disco, tá? Que tem a ver com aquele seu hábito de consumo. Então, hoje em dia, as redes sociais, elas têm lá computadores que vão analisando o perfil de cada usuário para personalizar as propagandas para aquele usuário, de acordo com aquilo que ele está procurando. Se você está interessado em comprar um celular e faz uma pesquisa no Google sobre um celular, você abre um Facebook e de repente tem lá uma propaganda do celular no Facebook. Isso não é coincidência, certo? Você concordou com isso quando você baixou essas redes sociais no seu celular, e eles têm informação do local em que você está, tem informação do que você já comprou, do que você está pesquisando para comprar, e com isso vai oferecendo e te bombardeando de propaganda. Isso tem sérios problemas. Por exemplo, ao meio ambiente, o excesso de consumo gera mais lixo, certo? Isso causa problemas financeiros às pessoas que passam a consumir de maneira compulsiva. Às vezes chega a ficar doentes, né? Tem até séries na televisão falando de pessoas que são acumuladoras. Enfim, então o texto aqui fala, né, dessa questão do consumismo. Tem aqui 2 vídeos para vocês assistirem e responder mais algumas atividades, tá? Uma aqui, ó, de acordo com o vídeo acima, o que é obsolescência programada, vai ter que assistir esse vídeo. E o vídeo acima é uma crítica explícita ao quê? Tá? Comunismo, capitalismo, socialismo ou consumismo. É só marcar aí e enviar para o professor. Belezeira? Marcar e enviar aqui, né? Ó. Aqui no final você respondeu tudo, você envia. Até mais, pessoal. Vamos lá fazer a tarefa.